Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos aqui reunidos para mais um programa Papo Suprem, que é um programa da TV Suprem, um braço de comunicação da União Planetária. E hoje nós vamos ter uma entrevista muito interessante sobre ginástica cerebral, o método Supera. E para isso eu conto com a presença dessas duas moças aqui, Alcione Ramos e Vivian Lotti, que estão se desenvolvendo nesse sistema. A Alcione ela tem uma experiência de 34 anos em tecnologia da informação. E a Vivian foi professora há 23 anos em línguas, depois se especializou em neurociências e depois em terapias quânticas pela UNB. Então, muito prazer ter vocês aqui, explicando para nós o método Supera, que é um método que todos nós, mais dia menos dias, vamos ter que recorrer. Então, Alcione, me fala um pouco da tua formação, 34 anos em TI, você trabalhou em governo e em iniciativa privada, não foi? Isso, exatamente. A minha formação básica é ciência da computação, também fiz mestrado, mas tive também uma vida paralela em licenciatura em física também, né? Me apaixonei pela parte também educacional, desenvolver competências, né? E me aposentei o ano passado, né? Estava trabalhando muito na área de gerência de contratos, ajudando o governo a gerenciar contratos de TI. Mas, ao me aposentar, eu resolvi seguir um sonho, né, que é trabalhar com gestão de competências, desenvolver pessoas. E eu conheci o método Supera em 2010, né, e resolvi, né, abrir uma unidade aqui para realizar também esse desenvolvimento de competências para outras pessoas, desde crianças até idosos, né, é uma metodologia bastante interessante. A gente já vai falar mais sobre isso. E você, Vivian, como é que é? Conta um pouco da tua história de professora, neurociências. Ela tem um currículo muito amplo, fala. Eu comecei a lecionar aos 18 anos. Eu sempre soube que seria professora. Porque desde criança eu já ajudava os colegas na sala de aula, eu terminava o dever muito rápido. Então já comecei a aprender a lecionar, ensinando os colegas. E comecei a lecionar com 18 anos. Minha grande paixão é ser professora. Mas eu sabia também que eu seria terapeuta. Então, além de me especializar muito na área de inglês, que eu sempre dei aula, eu comecei a me especializar muito também nessas ciências quânticas também, para cura. Sou pós-graduada em acupuntura, constelação familiar, sou mestra em Theta Healing, né, Magnify Healing, Reiki, o Sui e o egípcio. E eu tenho uma formação muito específica em PEI. Eu tenho uma pós-graduação nessa área, que é da neurociência. Então, quando a Alcione, uma amiga querida, me convidou para poder lecionar, eu aceitei de pronto. Porque é uma outra vida, sabe? Você trabalhar não só o corpo e o espiritual, mas também o teu cérebro. Né? A população está envelhecendo e precisa que isso seja feito com muita saúde, né? Não é meu caso. Eu tô... Então, vamos falar um pouco então do método Supera, que existe. Eu falo um pouco há quanto tempo existe e no que consiste, por favor. Então, a metodologia Supera, né, é uma metodologia de ginástica cerebral, mas também desenvolve outras competências, né, socioemocionais, éticas. E esse método surgiu com o Antônio Carlos, né, ele era do ITA, e o filho dele tinha dificuldade na escola, né, e ele não queria cuidar do filho com remédio, que é o que normalmente se faz, né? Ritalina, né? Para poder baixar a ansiedade das crianças, né? Então, ele buscou alguns instrumentos, algumas ferramentas que pudessem ajudar o filho dele, né? Na causa, né? E não com remédios. Então, nessa pesquisa dele, ele trouxe muitos recursos do Oriente também. Nós sabemos, existe o estereótipo do oriental, né? Quando a gente vê assim, um japonês, um chinês, a gente já olha e diz, pô, esse cara é inteligente, né? Não dá para concorrer com ele. Mas é verdade, eles têm uma metodologia de desenvolvimento, né? Desde a escola, que trabalha muito foco, a concentração, memória. Então, ele foi buscar, basicamente, né, para ajudar o filho dele, muitos dos recursos que vieram de lá. Então, deu muito certo e os amigos dele começaram a querer usar também. E, assim, ele sistematizou
né, e formou a metodologia que se chamou de Supera. E já está há mais de 15 anos, né, e desenvolvendo muitas vidas, né, já tem mais de 400 unidades no Brasil todo. E eu resolvi também fazer parte disso, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é como a gente falou, não é esperar chegar no envelhecimento para cuidar do cérebro. A gente tem que trabalhar isso desde a infância, né? Para cada faixa etária, você tem seus benefícios específicos, né? Na escola, a criança vai ter foco, concentração, a parte também de interação social. O adulto vai melhorar o desempenho no trabalho, né? Nos relacionamentos. E o idoso, autoestima, memória. E o idoso, como a Vivian falou no início, a gente está envelhecendo, né? Cada vez mais a medicina está trabalhando muito a questão de cuidar do corpo e está se esquecendo um pouco da mente. É então, muitos idosos até dizem assim, eu não quero ficar velho porque eu quero ficar velho sem saúde, né? Velho sem memória, velho dependente, eu não quero, né? Então, isso tem acontecido, a gente tem até ciência de algumas estatísticas até preocupantes, né, de idosos que terminam se suicidando por depressão, porque ficam em casa, não sabem, não têm o que fazer. Então, é interessante essa desenvolver, né, essa metodologia também nos idosos, porque eles começam a ter independência, melhor autoestima, eles interagem mais, eles participam mais. Todos nós passamos por isso. Eu queria agora pegar o depoimento da Vivian. Dentro dessa tua formação tão ampla, o que o método Supera te trouxe de novo? Ele trabalha muito com essa ferramenta. Diga. O ábaco. Então, você consegue ampliar muito a sua capacidade cognitiva, o seu foco, concentração e memória também. Através desse ábaco. Através do ábaco. Tudo começou aqui, com o ábaco. Depois, quando virou uma escola, um método, ele começou a procurar também outras formas de ampliar a capacidade cognitiva. Independente de idade. Independente. Olha, para todas as idades. A criança que começa com o método Supera, ela aumenta muito as notas na escola, o comportamento também, ela melhora muito o comportamento. O adulto, quando vai fazer um concurso, está precisando focar mais para estudar, está precisando gravar mais do que estudou. Nossa, fixar, né? Sim, o método Supera é uma beleza para concentração e para memória. E dentro da tua formação como terapeuta, como é que você coloca essa ferramenta dentro disso tudo? A cura da mente, né? Com Supera, você consegue eliminar os problemas que têm a ver com a mente que não está mais trabalhando. Então, o que acontece? Você não está precisando usar uma área do teu cérebro, infelizmente, ela vai ficar inativa. Com o método Supera, ela volta a trabalhar. Então, você reduz muitos riscos de Alzheimer, de doenças degenerativas que são cerebrais também. Então, é uma cura muito importante também. Queria te perguntar, Alcione, se o método Supera e esse exercício da ginástica cerebral reflete também na atividade física, na condição do organismo. Tem algum efeito? Quando você desenvolve o exercício físico, né, você fica mais disposto, você oxigena melhor o cérebro e também ajuda você a estudar mais, né? E você também, quando desenvolve essas capacidades cognitivas, você tem mais controle sobre o corpo, suas funções. Então, um complementa o outro, né? É até interessante falar sobre isso, porque a gente também precisa se preocupar com beber água, dormir bem, né? Então, vão potencializar, né, todo o trabalho que você está fazendo com a ginástica cerebral. É igual ao exercício físico mesmo, né? Se você se exercita, mas não se alimenta adequadamente, não come no horário certo, a proteína para reconstituir os músculos, tal, você não usufrui, né, do potencial que você poderia ter ao fazer o exercício, né? E a ginástica cerebral, ela também como uma fisioterapia, uma coisa que a gente fala muito, não é você ter, por exemplo, o ábaco. O ábaco não vai te ensinar a fazer cálculo. O mais importante é o processo de uso, né? Porque existem pessoas que no início têm dificuldade de se relacionar com o ábaco
porque pensam muito rápido e querem já chegar no resultado da conta. Não é o resultado, né, que a gente trabalha, é o processo, é o foco. Então, quem vai estudar, né, no método vai verificar vários passos que são importantes. Colocar o dedo na coluna de referência. Parece bobagem, mas não é. Você está, inclusive, apertando um ponto que vai trazer um equilíbrio. O pessoal da acupuntura, da acupressura, entende muito bem disso, né? No momento que você coloca e aperta o dedo aqui, você também está trabalhando o equilíbrio, a postura, né? O fato de segurar, a forma de segurar o ábaco. Então, todo o processo é como se fosse uma fisioterapia do cérebro. É isso que vai trazer também, ajudar a trazer o foco, a concentração. Então, os movimentos, você vai mexer com o polegar para cima, né, para somar, para subtrair, né, o movimento de pinça também, que é um movimento que é muito utilizado, inclusive na meditação, né? Então, parece bobagem, mas não é. O processo, né, é que vai ajudar a desenvolver o foco, a atenção. Então, a gente compara muito com fisioterapia, né? Eu sei subir escada, tá? Mas você tem que subir passo a passo, fazendo o movimento de forma lenta. E é isso que vai trazer, né, todos esses benefícios, né? Então, Vivian, de forma bem objetiva, nesse final de primeiro bloco, qual é que é a tua experiência como é que eles reagem, os alunos ou os terapizados nessa técnica? Como a criança é rápida, né? O meu pequenininho de 8 anos, o pai também está estudando. Ele já conseguiu, no primeiro dia de aula, chegar para o pai e mostrar até centena. E o pai falou, poxa, eu ainda estou aprendendo as 5 unidades, eu não estou conseguindo. Você vê o tanto que é importante, né? Começar a incentivar o cérebro para começar a ampliar a capacidade cognitiva desde cedo. Bem, meus amigos, nós vamos fazer um breve intervalo e já deu para sentir, no que conversamos até agora, a importância de a gente fazer a ginástica cerebral também. E o método Supera, ele prepara você para um sucesso nessa área. Voltamos já. Então, meus amigos e amigas da TV Suprem, de novo no programa Papo Suprem, que é um programa desta TV, braço de comunicação da União Planetária. E nós vamos voltar a falar com Alcione Ramos e Vivian Lotti. E agora, nesse início de segundo bloco, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais do método Supera, porque vocês mostraram as vantagens. Agora, como que ele funciona para o telespectador entender em profundidade? Nós trabalhamos com várias ferramentas simultaneamente, porque cada uma vai trabalhar numa parte específica do cérebro. Nós trabalhamos com concentração, foco, raciocínio lógico, usando o ábaco. Este livro aqui, Abrindo Horizontes, que ele tem muitas atividades para integração social, raciocínio lógico também, e muitas atividades para você conseguir ampliar a sua visão, a sua percepção. Cada exercício atua numa área do cérebro. Exatamente. São 6 ferramentas que o método trabalha, que é uma aula de 2 horas de duração, né? Uma vez por semana. Inclusive, abrindo parênteses, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que você faça exercícios ginásticos cerebrais, né, meia hora por dia, né, 5 dias na semana. Sim. E no caso do método Supera, eles sistematizaram em 2 horas, uma vez por semana. Mas aí você tem que trabalhar 6 ferramentas, como ela falou, o ábaco. Quais são as 6? O ábaco. O ábaco. Raciocínio lógico. Abrindo horizontes. Temos vários jogos que ampliam. Pois parece de criança, mas serve para adulto, né? Sim, ele serve para te ajudar a potencializar a tua mente. Teu raciocínio, tua memória. Desenvolver estratégias, né? Esse daqui, nossa, lá é uma beleza. Tem uma sala cheia de jogos. Então, na hora do intervalo, até os adultos ficam esperando as crianças lá só para ficarem jogando. Uma boquinha, né? Porque realmente é uma delícia. Você vê a diferença depois que você faz essa aula de 2 horas, ou então que você fica na recepção jogando, você vê o tanto que a tua memória abre, sabe, amplia. E aqui, o que é?
Para poder formar jogos, você consegue formar figuras. Tinha um Tangram, esse é o Tangram, Tangram. né? Sim. É. Ele faz parte da ferramenta de raciocínio lógico, né? Você desenvolver estratégias. Então, com 7 pecinhas, você consegue fazer mais de 2.500 figuras, né? Então... Eu trabalhei com Tangram há muito tempo, eu me entretinha direto com aquilo. Olha, tá vendo? Então, uma coisa que é importante a gente fixar é que cada área do cérebro está ligada a um tipo de exercício. Sim, você consegue estimular cada área do cérebro com um exercício específico. A minha vozinha tem 85 anos. Ela sempre gostou de palavras cruzadas. Então, ela já aprendeu o sudoku lá. O sudoku. Quando eu mostrei o material para ela, ela já quer estudar conosco, porque tem hashi, sudoku, o kakuro, hitori. Então, tem vários jogos que sempre as pessoas começam a conhecer através das palavras cruzadas, mas vão ampliando no curso. Muitas pessoas dizem, eu já desenvolvo meu cérebro, eu faço palavra cruzada. Mas se você só faz palavra cruzada, teu cérebro já se acostumou. Então, a ginástica cerebral, ela tem que tirar o cérebro da zona de conforto o tempo todo. Senão você se acomoda e você não está desenvolvendo mais seu potencial. Então, lá no Método Supera, né, com essas 6 ferramentas, a gente falou de jogos, tem jogos individuais, tem jogos em grupo. Às vezes, o mesmo jogo... Você chega na outra aula, você joga de forma diferente. Também tem a neuróbica, que é uma outra ferramenta que se usa. A neuróbica é como você fazer algo de forma diferente. Escovar o dente com a mão não dominante, andar de costa, né? Então, você chega na sala de aula, você vai... Num dia, a sala está numa disposição. No outro dia, a sala está em outra disposição, para você não se acostumar. O relógio é o contrário. Você tem quadro de um lado, quadro do outro. Então, são lei de cabeça para baixo. Então, está sempre estimulando o cérebro para sair da zona de conforto. É mais uma das ferramentas que a gente usa, a neuróbica. Tem o Super Online, né, e as dinâmicas em grupo. E esses desafios fazem com que a aula fique cada dia mais interessante, porque nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai repetir. Então, isso daí faz com que a pessoa continue indo 1 ano e meio, aprendendo cada dia coisas novas, diferentes, aumentando a plasticidade cerebral, né? de forma lúdica. O prazer ajuda a você aprender, né? Alcione, me fala uma coisa, me chamou muito a atenção na sua fala, como que é as atividades em conjunto? Porque eu estava entendendo que a pessoa fazia sozinho. Como que é a dinâmica de grupo? Então, existem dinâmicas em grupo e é legal porque aí você vai trabalhar as competências éticas e socioemocionais. Você vai trabalhar regras de jogo, respeito, né, o momento do outro, também a interação, a integração. Então, isso também faz parte, né, da metodologia para você desenvolver essa competência. Seguir uma extensão da ginástica do cérebro, também, né? É um plus, né? Porque é uma habilidade. A socioemocional também é uma habilidade que a gente tem, né? Que a gente precisa ter na relação com as pessoas. Cada um vai no seu ritmo, não tem pressão. Mas quando nós vamos para as outras atividades, todos vão juntos. Isso é que é legal. Então, um ajudando o outro, né? No ábaco, ele tem que concentrar, porque ele está trabalhando foco, concentração. Então, ele está sozinho. Mas, quando nós viemos para cá, pronto, já interagem, já começa já a festa. É muito interessante isso, a gente saber dessa nova tecnologia, mas essa parte social é fundamental, porque nós estamos, como fala o Daniel Goleman, esgarçando o tecido social. As pessoas vivem de forma conflituosa hoje. Qual é a experiência de vocês? A pessoa, com os exercícios em conjunto, ela muda a sociabilidade? Sim, porque não existe competição. Então, é cooperação. É cooperação. Então, as crianças, os adultos, os idosos, eles se ajudam. O que você conseguiu aprender mais rapidamente, você já começa a ajudar o colega ao lado, porque as atividades são feitas sempre em dupla. Às vezes, a sala inteira está jogando o mesmo jogo. Então, isso daí faz com que as pessoas tenham essa vontade de colaborar, né? E melhora a autoestima, porque você vê também crianças ou até idosos que são muito isolados, né? Ou porque tem... minha memória é ruim. Ou então é muito inteligente e ninguém entende, aí a criança se isola. Aí agora você vai aprender a viver em conjunto, todos se respeitam, tem as regras, né? Tem a questão ética, e você desenvolve ali e prepara você para lá fora, para o dia a dia, né? Para conviver mais no trabalho, na escola,
né? Então, são competências que também são fundamentais. Não adianta você desenvolver sua inteligência e continuar isolado do mundo sem compartilhar isso, né? Que é o que acontece com muita gente, né? Fica isolado. Exatamente. Então, é muito interessante. Bom, então, eu posso começar a entender que o método Supera é uma solução de sociabilização também. São 3 competências que desenvolvem ética, socioemocional e também o raciocínio lógico. Né? Que seria a cerebral. É cerebral, exatamente, a ginástica cerebral. E uma ferramenta muito preciosa para você cuidar da sua mente. A saúde mental, a sua né? saúde mental. Ver com saúde. Cérebro é saúde. Esse negócio, que não é meu caso, de esquecer tudo, que a gente não sabe depois as coisas, que não lembra o que tem que fazer, isso está na área da ginástica cerebral, trabalho individual. Sim. Porque a ginástica cerebral é toda atividade, né, que estimula os neurônios, né? Então, às vezes, você tem... A memória está lá, mas você perde, digamos assim, as conexões dos neurônios que vão enfraquecendo. Então, a ginástica cerebral, ela fortalece essas pontes, essas conexões, né, com os neurônios, às vezes até forma novas conexões. E você também, com os desenvolvimentos nos jogos, você cria novas conexões com o desenvolvimento paralelo. Para acessar, né, a memória que esteve lá. Que já estava lá, e você recupera a memória. Você só consegue acessar. Exatamente. Aliás, o Alzheimer é a cristalização da relação dos neurônios. Sim. A pessoa perde função dos neurônios e dá no que dá. E, pelo que eu estou sentindo, é o contrário. Quer dizer, é uma rearticulação dos neurônios, a ginástica cerebral. O Supera, ele é muito eficiente também com essas doenças degenerativas, porque você vai voltar a estimular o teu cérebro. Então, você vai conseguir, pelo menos, estacionar o Alzheimer. Quem sabe um dia, né, nós também consigamos reacessar essa parte da memória que estava perdida. Tem até casos, né, que a gente já soube de outras unidades de reversão de sequela de AVC, porque algumas habilidades foram perdidas, mas aí você desenvolveu com a ginástica cerebral e você conseguiu novas conexões, neurônios assumiram aquelas habilidades, né? Então, tem uma série de benefícios e tudo porque tem o conceito que é conhecido na neurociência, que é a neuroplasticidade, né? Que o cérebro ele está sempre em modificação. Inclusive, na nossa equipe tem umas neurocientistas que até não gostam dessa fala que se diz assim, você só usa 10% do cérebro. Isso. Aí elas dizem, não, isso é mito. Mas o que é o mito, na verdade? Você usa pouco o seu potencial, mas não dá para quantificar em 10%, porque é infinita a sua capacidade. Então, quanto mais você estimula, mais você melhora o seu desempenho. Então, a tua capacidade, o teu potencial é infinito, né? Então, a neuroplasticidade permite isso. Nós estamos chegando no final do nosso programa, infelizmente, porque eu estou louco para entrar nesse método. Bem-vindo. Mas olha que importante, você que nos assiste, os ganhos que se tem de uma forma muito simples. Então, nesse final, que cada uma de vocês desse uma mensagem sobre o método e a expectativa de vocês. No meu caso específico, né, eu tive uma história semelhante à história do Supera. Meus pais, eles me estimularam bastante, então eu tive uma relação pessoal com algo parecido. Na minha família também, idosos estimulados, e eu vi que o estímulo correto como traz os benefícios e melhora a qualidade de vida. Então, eu gostaria muito, né, de poder proporcionar isso para as pessoas. Então, aguardo vocês lá, né? A Alcione é franqueada do método Supera aqui para a região do Lago Norte. Do Lago Norte, a primeira unidade do Lago Norte. E você, Vivian? A escola está linda, os professores são muito capacitados, todos na área da neurociência. Estamos esperando todos vocês, sejam muito bem-vindos. Tá bom. Bem, muito obrigado a vocês por essa entrevista tão interessante, tão enriquecedora. E você que nos assiste, com certeza, está saindo mudado desse programa. Agradecemos a audiência e até o nosso próximo programa da TV Suprem, o Papo Suprem. A gente que agradece até a mais. oportunidade.